persegui-la com um zelo intenso, para que em tudo na nossa vida possamos te ser agradáveis. Obrigado pelos irmãos e irmãs que o Senhor congrega aqui nesta noite. Fala ao coração deles, não eu, mas o Senhor mesmo, pessoalmente, ensine a cada um. E isto para a glória do teu santo e poderoso nome. Por esta razão oramos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Eu vou permanecer por aqui mesmo, tá bom? Aqui está mais escurinho, eu estou um pouco mais... Então, por conta das mariposas, eu vou ficar por aqui, tá joia? Mas se você quiser chegar um pouquinho mais para frente, para que você possa participar de maneira mais intensa, fique à vontade, tá bom? Hoje, no segundo estudo da nossa série Santificação Profunda, quero falar com os irmãos sobre a perspectiva que já se apresentou, se pronunciou aqui, no texto que nós lemos aqui do Salmo 116. Muitas vezes as maiores bênçãos que experimentamos da parte do Senhor vêm a nós por meio de situações inusitadas e até mesmo improváveis, posto que muito está relacionado, no que diz respeito à fé, às questões da bonança, da bênção, de modo que parece-nos um tanto quanto estranho verificar o sofrimento e a angústia na vida do cristão. Talvez até por conta de ensinamentos teológicos com um pano de fundo, mais voltado para o sucesso, isso pareça estranho aos nossos ouvidos. Mas a análise bíblica nos mostra com muita abundância que a vida do cristão é permeada de desafios. E hoje eu queria falar um pouquinho, nesse caminho de aprofundamento da santidade, sobre o desespero. E aí eu intitulo o nosso estudo, a nossa reflexão aqui, de Desesperadamente Santos. Quando pensamos no desespero, normalmente nós somos conduzidos a pensamentos, a situações que não gostaríamos de passar. O desespero reflete a total falta de esperança. E mais uma vez, isso parece não combinar com a mensagem do Evangelho, posto que ela traz para nós uma mensagem de esperança. Então, como é que nós poderemos pensar em santificação pautado em qualquer perspectiva de desespero? Será isso adequado, pastor? Será isso interessante? Será que isso não é antibíblico ou até mesmo herético? Eu gostaria que você pensasse e procurasse entender bem sobre que desespero nós refletiremos nesta noite. E eu trago para os irmãos, logo de início, uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele se volta para a sua igreja e diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 17, onde o Senhor, voltando-se para Laodiceia, a acusa da sua opulência, da sua arrogância, onde a igreja se voltava para os demais e se entendia autossuficiente. E aqui está, meus irmãos, algo que serve para que nós comecemos a pensar acerca da provocação de Jesus aqui. Não obstante, o objeto aqui, do confronto de Jesus, se sinta completamente satisfeito, abastado, cheio de tudo que a seu ver lhe é necessário,
A análise de Cristo Jesus, posto que os seus olhos são como chamas de fogo, é um olhar perscrutador, é um olhar que não vê apenas a imagem, que não vê apenas o externo, mas é um olhar que faz mais que um raio-x, posto que ele vai até as profundezas da alma. E esse olhar de Jesus consegue perceber a miséria daquele que está amparado apenas nos seus próprios recursos. É disso, portanto, meus irmãos, que se trata o desespero. Não pretendemos aqui estabelecer um contraste com a chamada teologia da prosperidade, mostrando ou ensinando aos irmãos uma teologia miserável, não. Mas queremos, de uma maneira muito forte, pensar sobre como nós podemos nos achegar a Deus. O Salmo 34, no verso 18, destaca para nós o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então nós vemos aqui duas palavras que chamam a nossa atenção: quebrantamento e opressão. E mais uma vez, são expressões fortes, são expressões que estão na boca do mundo e que têm sido de uma certa maneira combatida. Não entremos no mérito aqui, mas se bem ou mal, elas têm sido, não é, o cerne de discussões muito acaloradas em vários cenários mundo afora. Mas quando pensamos na perspectiva do quebrantamento, estamos pensando naquele que volta-se para si mesmo, reconhecendo a sua pequenez, a sua limitação e a sua dificuldade. Quando falamos de opressão, estamos falando daquele que caminha sob um imenso peso. E essa é a condição do espírito humano quando distanciado do Senhor. Bom, mas então é agradável ao Senhor me ver desta maneira, completamente arrebentado, sem qualquer perspectiva, não é, de alegria, ou também de um outro tema muito falado mundo afora, sem qualquer nível de autoestima e completamente opresso? Agrada ao Senhor que eu viva desse jeito? Não me parece muito adequado pensar num Deus que olhe para os seus filhos e se alegre em vê-los completamente mergulhados na miséria. Poderíamos ainda perguntar: Deus se agrada do nosso fracasso? Ele ri enquanto todos os nossos planos falham? Será que o Senhor é aquele que na nossa derrota encontra profunda satisfação? Como eu disse, nós precisamos entender melhor essa história, porque, meus irmãos, o binômio humildade e prosperidade caminham juntos. Interessante pensar, porque quando olhamos para o aspecto da humilhação, nós nos voltamos, por exemplo, para o primeiro grande sermão de Cristo Jesus, quando, ao abrir essa prédica, ele nos apresenta as bem-aventuranças. E a primeira delas traz a perspectiva da humilhação, como sendo uma condição de alguém feliz, bem-sucedido. Humilhai-vos, pois. Portanto, bem-aventurados aqueles que se humilham. Como pode isso? E como isso pode nos conduzir a uma vida de prosperidade? Nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, como deve de fato ser. Porque quando pensamos em humilhação e prosperidade, nós começamos também a reconhecer, não é, como a humilhação nos aproxima do Senhor. E na proximidade com o Senhor está, de fato, a real prosperidade. Então observe aí o verso 34 do capítulo 3 de Provérbios. Queria que você consultasse comigo essas passagens para que nós pudéssemos verificar e fundamentar as afirmações que o estudo vai nos trazendo. Provérbios 3:34 diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então aqui nós começamos a perceber, meus irmãos, uma ação da parte do Senhor proporcional àquela que ele percebe
em relação aos que se aproximam dele, ou dos que se distanciam. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Portanto, àqueles que reconhecem as suas finitudes, as suas limitações, esses são abençoados com o favor do Senhor. A sua necessidade é satisfeita pelo favor do Senhor. A aflição, por sua vez, nos conecta com o cuidado proveniente do Senhor. Isaías 66, verso 2, nos mostra essa verdade quando o texto diz: a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Olha só, o que esse texto está nos dizendo? Não é o fato de que o Senhor nos quer acuados, coitadinhos, completamente perdidos. Mas ele está falando, meus irmãos, de um resultado causado pela profunda reflexão na sua palavra. Porque diante da palavra de Deus somos apresentados à mais pura verdade. E esta verdade vai nos despertar para a nossa condição. E quem está falando isso aqui é o profeta Isaías, que teve esta experiência no início, não é? Aqui do seu livro, texto muito conhecido de todos, eu até diria que é um texto clássico, que mostra exatamente a estupefação do profeta quando ele contempla a glória de Deus. Olha o verso 6, o capítulo 6, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, nesses primeiros versos, o profeta tem uma visão da suntuosidade, da beleza, da excelsitude do Senhor. Certamente uma visão, não é, maravilhosa. Qualquer um de nós, tendo um sonho, não é, com uma configuração como essa, acordaria, não é, em estado de graça. Não fosse por uma coisa: toda essa visão inaugura no coração do profeta um terror, que vem logo no verso seguinte, verso 5, quando ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aqui ele percebe a incompatibilidade da sua pessoa com a visão do Deus glorificado. E diante dessa consciência de incompatibilidade, o desespero toma conta do seu coração, e ele diz: só me resta agora morrer, porque eu estou onde não devia estar. Os servos do Senhor que estão ao seu redor possuem 6 asas, e eu sou apenas um homem, fofoqueiro, maledicente, que vive num povo da mesma sorte. Então, aqui para mim, não dá mais. Então percebam que é esse desespero que nos leva a reconhecer, primeiro quem nós somos, e depois quem Deus é. Ou, a ordem inversa é melhor. Primeiro quem Deus é, para então reconhecer quem nós somos. É essa morte que nos leva a frutificar. Olha só o que João vai dizer no verso 24 do capítulo 12. João 12, 24, diz aí para nós: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando
da perspectiva do novo nascimento, está falando do que é necessário acontecer em nós para que nós possamos, de fato, viver e frutificar. Isso vai nos inserir no contexto da simplicidade e do serviço, conforme o próprio Senhor vai nos ensinar também no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, onde lá nos versos 43 e 44, ele nos mostra como isso se dá. Entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Mais uma vez, a percepção da humildade, mostrando como é que nós podemos ser de fato grandes, como é que nós podemos ser prósperos, e como é que nós podemos nos encontrar próximos do nosso Senhor. Porque a proximidade com o Senhor é o que nos enriquece, é o que nos fortalece, é o que nos leva, não é, a avançar em nossa vida. É o que nos confere, em outros termos, sanidade espiritual. E esta sanidade é marcada, primeiro, pelo júbilo, não é? Pela alegria, pela satisfação que vem do céu. Depois, pela consciência de que, em termos espirituais, nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2 nos mostra a nossa condição de morte espiritual. Mas onde é que nós encontramos a cura? Na dependência irrestrita do poder de Cristo Jesus, que nos veio da parte do Senhor para nos resgatar de todas as nossas imundícies. É nessa percepção que Martinho Lutero vai escrever que quando um homem não tem dúvida de que tudo depende da vontade de Deus, se desespera totalmente de si mesmo e não escolhe nada por si mesmo, mas espera que Deus faça a sua obra. Então ele terá se aproximado de Deus. Ele afirma isso na sua obra A Escravidão da Vontade. E ele então está dizendo que quando um homem não duvida que tudo, absolutamente tudo, está conectado e dependente da vontade de Deus, esse homem então se desespera, mas se desespera de si mesmo. Quando falamos do desespero aqui como sendo um recurso útil à nossa santificação, estamos falando da nossa completa incapacidade. É olharmos para nós mesmos e nos desesperarmos sabendo que não podemos nos salvar, nos santificar, nos aprofundar, nos capacitar. Tudo depende do Senhor. Como Lutero está dizendo, o homem não escolhe nada por si mesmo, mas confia que Deus vai fazer a sua obra. E quando essa confiança surge no coração, aí nós então, conforme Lutero, estaremos pertinho de Deus. Porque o nosso estado, meus irmãos, espiritual, longe do Senhor, é de profunda contaminação. Assim eu queria que você desse uma olhada aí na sua Bíblia, no texto de Romanos capítulo 3, os versos 9 a 18, porque é o texto que vai nos nortear no nosso estudo aqui. E Paulo vai começar fazendo uma pergunta que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Portanto, Paulo descreve para nós, meus irmãos, a horrenda sorte humana. Quando longe de Deus, não é, caminhamos profundamente contaminados por tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Essa
é a nossa situação. Exatamente por isso, longe de Deus, estamos mortos. Não há como conviver ou viver num ambiente totalmente contaminado, como é o ambiente do mundo. E aqui Paulo se vale de passagens do Antigo Testamento para mostrar essa verdade a cada um de nós. Portanto, ele faz uso aqui de trechos dos Salmos para que nós sejamos lembrados de como todas essas coisas acontecem. Então, por exemplo, ele traz aqui trechos do Salmo 10, de Isaías 59, do Salmo 36, mostrando que toda a palavra do Senhor nos apresenta, não é, a pútrida realidade do coração humano. Agora pergunta aos irmãos, tal situação é ou não desesperadora? Então, nosso crescimento começa ao reconhecermos a nossa pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, lembram? O nosso crescimento começa quando nos apercebemos da nossa superficialidade. Aquele, portanto, que está na superfície e tem interesse pelas profundezas, o que faz? Mergulha, vai em busca dos tesouros que estão mais ao fundo. O nosso crescimento começa quando nos apercebemos o quanto estamos longe do Senhor, desequilibrados em todas as nossas faculdades. O problema se dá quando menosprezamos essa tragédia. Eclesiastes capítulo 9, verso 3, nos lembra aí. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Tudo sucede, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Então o coração humano urde enganos. Jeremias também vai dizer que este coração é desesperadamente corrupto, totalmente voltado para o engano, completamente interessado naquelas coisas que Deus aborrece. Portanto, o mal, não é intrínseco do homem. Ele está completamente mergulhado nessas coisas terríveis, as quais o Senhor abomina. E quanto mais nos conformamos com isso, mais manchados e marcados pelo pecado nós nos tornamos. Exatamente por isso é preciso que nós reflitamos, entendendo a nossa necessidade de transformação. Dr. Martin Lloyd Jones vai fazer uma afirmação interessante também. Ele vai dizer que você nunca se permitirá sentir como um pecador, porque como resultado do pecado, há um mecanismo em você que sempre o defenderá de toda acusação. Estamos sempre em muito boa relação com nós mesmos e podemos sempre apresentar um bom argumento em favor de nós mesmos. Isso é autoindulgência, não é? Eu não sou perfeito, mas tem gente muito pior que eu, certo? E o objetivo aqui realmente não é fazer com que você deseje se matar, se enforcar pela sua condição espiritual, mas que você volte-se para o Senhor com o entendimento de que sem Ele, de fato, não há possibilidade de uma vida santa e agradável ao Senhor. Exatamente porque o pecado inaugura em nós condições para que nós não consigamos enxergar adequadamente tudo isso. E é por isso que a gente se defende, é por isso que a gente se protege. É a carne fazendo isso. Não, tem gente muito pior que você. Lembra do publicano? Eu dou meu dízimo, não é? Eu oro bem, não sou que nem ele. São coisas, meus irmãos, que são passíveis de existir em todos nós. Exatamente por isso é preciso que reconheçamos que podemos viver como doentes assintomáticos, não é? Lembra aí dos tempos da Covid? Gente que tinha Covid e não sabia que tinha, eu mesmo fui um. Fiz vários exames e num belo dia fiz só por desencargo de consciência, eu estava com Covid.
Depois os sintomas apareceram, mas nos primeiros dias, não. Nossa espiritualidade pode estar adoecida e ainda assim não percebermos os problemas. Ainda assim seguirmos, não é, assintomaticamente. Não é? E quais são, não é, os sinais, né, dessa enfermidade? Primeiro é a cegueira, Isaías 42, 7. Depois, a desorientação, não é? Mateus 15, 14. Um outro aspecto que Jesus destaca é a dureza de coração, né? É o ser tardio para crer, João 9, 41. Depois nós vemos também a desarmonia, quando pela falta do entendimento, não conseguimos nos relacionar e viver conforme a vontade do Senhor. Então percebam que é muito fácil nos encontrarmos adoecidos e caminharmos como se nada estivesse acontecendo. É como se, de repente, ao olharmos para a nossa pecaminosidade, a comparássemos com uma dor de cabeça. É algo que incomoda, mas que não te preocupa, porque você sabe que um analgésico ou uma boa noite de sono podem resolver. Mas qual é a diligência do canceroso? Daquele que tem um mal terminal? Ele tem pressa, ele é diligente, ele busca o tratamento, ele usa os recursos que estiverem à sua mão, porque ele tem consciência. Então esse desespero leva, não é, a um tratamento adequado. Então o crescimento a partir do desespero vem pela consciência da enfermidade, pelo reconhecimento da sua seriedade, pela compreensão da gravidade e ainda o entendimento de que ela pode ser letal. Então perceba que é uma crescência, né? A enfermidade, quando séria, se agrava e mata. E essa é a escalada do pecado. Se não for tratado, ele não permanece apenas na esfera da enfermidade. Ele vai se tornando cada vez mais sério. E o pecado, quando cada vez mais sério em nosso coração, mais cauteriza o nosso entendimento. O que é cauterizar o entendimento? É você se tornar insensível para os seus desdobramentos. E isso dá ao pecado amplas condições de se desenvolver e ganhar cada vez mais espaço no seu coração, na sua vida. E quando você menos perceber, você está pecando sem preocupação, sem culpa, sem qualquer dificuldade. A gravidade chegou. E a letalidade está logo à frente, distanciando você do Senhor. E aí é o golpe de misericórdia, né? Robert Murray M'Cheyne morreu jovem, um promissor pregador, mas que morreu jovem com 29 anos. Ele disse certa vez acerca disso: aprenda muito sobre o seu próprio coração, e quando tiver aprendido todo o possível, lembre-se de que você viu apenas uns poucos metros de um abismo que é insondável. Então, muitas vezes, nós afirmamos: não, meu coração não está sentindo. Não, meu coração não está inclinado. Cuidado. O único que conhece o seu coração adequadamente é o Senhor. O nosso coração, nós precisamos entregá-lo a Deus, conforme Ele pede: dá-me, filho meu, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração precisa ser orientado pelo Senhor, precisa ser trabalhado, precisa ser confrontado, para que Ele não nos envolva em situações arriscadas, não é? Para que a pecaminosidade não se torne abrangente. O que é uma pecaminosidade abrangente? É quando nossas motivações, nossa amabilidade tornam-se
aspectos de falsidade e religiosidade. Observe. Quando as nossas motivações são movidas pelo egoísmo, tudo o que nós fazemos converge para o destaque da nossa pessoa. Quando a nossa amabilidade é travestida de virtude, tudo o que nós fazemos aparentemente pelos outros tem como objetivo jogar os holofotes sobre nós. Isso configura falsidade, né? E religiosidade, que nada mais é que carnalidade. Uma carnalidade com cara de piedade, mas que é, na verdade, pura carnalidade. Então, é preciso que nós morramos para poder viver. O desespero, não é? Em relação às nossas potencialidades, é o que nos conduz de volta à vida. Olha só o que Dane Ortland vai dizer. O Evangelho nos diz que estamos mortos e desamparados, incapazes de contribuir com qualquer coisa em prol de nosso resgate. Isso é o Evangelho. O Evangelho vai dizer que sem Cristo você não pode fazer nada, certo? Então a salvação não depende de você, do que você sente, do que você faz, do que você poderia fazer. É algo que o Senhor nos dá. Então, se poderíamos de uma certa maneira dizer que há uma contribuição nossa para a salvação, essa seria tão somente o pecado, senão o pecado que torna necessária a salvação, não é? Então é a nossa única parte. Então a salvação cristã não é aprimorar, é ressuscitar. Então muitas vezes, qual é o pensamento aqui do autor? É que muitas vezes nós nos dirigimos à fé, não é? Com aquela ideia de assim, não, eu agora vou me tornar uma pessoa melhor. E demos a mão à palmatória. Muitas vezes, esse é o tema da nossa evangelização, não é? A gente tenta atrair as pessoas com a informação de que a vida vai melhorar, não é? De que o Senhor vai abençoar, e de fato vai. Mas não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. Não é sobre melhorar o seu emprego. Não é sobre melhorar o seu casamento. Não é sobre acalmar seu filho rebelde. O Evangelho é sobre reconciliar você com o Pai. É sobre tirar você do tremedal de lama. É sobre abrir os seus olhos para a grandeza do Senhor. Coisa que eu e você não víamos, porque estávamos envolvidos demais com aquilo que era do nosso próprio interesse. E mesmo nas fileiras cristãs, é possível ainda encontrar esse problema. Porque muitos cristãos estão servindo a Deus, entre aspas, com medo do castigo de Deus, com medo de irem para o inferno, com medo da vida piorar, com medo de Deus castigar. Então a vida cristã, meus irmãos, não é melhorar, não é, poxa, não, eu já estou quase lá, olha como eu sou quase bom, só me falta, não é? O toque de Deus. Não, meu irmão, eu gosto muito de você, mas deixa eu te dizer uma coisa, você e eu não valemos nada, somos totalmente depravados, pecadores. Se não é assim, o texto de Romanos está mentindo, porque não há nenhum sequer. Então não serei eu, não será você, não seremos nós. Então qual é a realidade da humanidade? Totalmente perdida. Isso deve causar em nós profundo desespero. E por que desespero? Porque não há esperança
em nós mesmos para reverter essa situação. O desespero, então, nos leva a buscar, nos leva a entender que precisamos ser salvos. E é interessante que isso se dá quando nós já estamos sendo salvos. Quando o Senhor abre os nossos olhos. É a verdade que dói, mas ela precisa ser dita. Porque essa verdade nos mostra quem realmente somos, nos apresenta o perigo de uma vida pautada em autoafirmação. É compreender o que nós acabamos de estudar na última série, que o mal insistentemente habita em nós, não é? Nós temos em nós carnalidade, nós temos em nós maldade, nós temos em nós pecaminosidade. E sabendo disso, o que nós precisamos fazer? Buscar o auxílio do Senhor. Observe, nossas casas são ambientes bem cuidados, não é? Procuramos ser diligentes com a limpeza, manter tudo organizado, mas aparecem problemas? Aparecem. Temos medo de escorpiões, aranhas, lagartas, não é? Traças que podem corroer o belo vestido da sua esposa, o seu terno. Não é? É um lar onde pessoas vivem, mas os problemas estão presentes. A nossa casa espiritual também corre riscos, também pode abrigar invasores. Por isso nós precisamos constantemente permanecer atentos. E a autoconfrontação é o recurso que o Senhor nos dá para que nós enxerguemos esses problemas. Portanto, não se acomode, não se auto-engane, não está tudo bem. Nem sempre está. E se está, cuidado. O pastor quer me deixar assustado? Não, eu quero apenas te alertar, nos alertar. Porque nós precisamos ser confrontados com a verdade de que não somos tão perfeitos como pensamos que somos, e que necessitamos invariavelmente da graça de Deus. Jonathan Edwards vai dizer algo fantástico, poderoso e forte. Se pudéssemos contemplar a fonte infinita de pureza e santidade e fôssemos capazes de ver a chama infinitamente pura que ela é e o brilho puro com que resplandece, de tal modo que os céus parecessem impuros em comparação a ela, e depois contemplássemos um pouco da odiosa e detestável impureza trazida e colocada em sua presença, não seria natural esperar que uma oposição inefavelmente vigorosa se levantasse? E a falta dessa oposição não seria indecente e chocante? Então ele está falando exatamente disso. A primeira parte, ele está se referindo ao Senhor, a segunda está se referindo a nós. Então, todas as vezes que tentarmos unir as duas coisas, haverá uma situação. Não é? Porque há uma incompatibilidade. O que resolve essa incompatibilidade? Cristo. É somente Cristo. Se tirar Cristo da equação, ela deixa de ser equação. E aí a gente começa a perceber as diferenças. E nós sempre estaremos em desvantagem. Porque a santidade de Deus nos esmagará. A santidade do Senhor exigirá o seu lugar. Não é? E a justiça sempre clama o seu lugar. Cristo é a satisfação dessa justiça. Portanto, pensemos. Esvaziemos o tanque do nosso ego. Porque ao esvaziar o tanque do nosso ego, nós conseguimos nos humilhar. Nós conseguimos nos curvar, não é? Diante do Senhor. Nós conseguimos olhar para os nossos pecados e nos contristarmos. O que vai nos levar à mortificação. Certo? Que é quando começamos a dizer não para aquilo que não agrada o nosso Deus.
Portanto, pensemos. Há um contraste entre a miséria do homem e a beleza de Deus. Quem somos nós? Não é? Esse maravilhamento consciente precisa constar do nosso coração. Quem tu és? Que me desperta assim para a minha condição pútrida. É tal qual Pedro, em Lucas 5, verso 8, depois da pesca maravilhosa, que depois de muita resistência, ele obedece o Senhor e vê o resultado, né, daquela rede cheia de peixe. Ele diz: Senhor, se afasta de mim porque sou pecador de fato. Todos nós deveríamos, ao olhar para a imensa graça do Senhor, né, e falar: Senhor, sai de perto de mim porque... Mas é Deus que vem até nós e nos acolhe em Cristo Jesus. E aí nós nos tornamos como que desnudos diante da santidade do Senhor, porque ela nos faz reconhecer como andávamos errantes, arrogantes, muitas vezes pautados, né, em nossa esperança carnal. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É Paulo dizendo. Então matamos a nossa arrogância ao reconhecer a nossa imensa dificuldade. Nenhuma esperança baseada na carne irá nos salvar. Nenhuma mudança baseada no egoísmo irá de fato mudar alguma coisa. Nenhum mérito próprio, não é, irá nos galardoar em nada. Portanto, é preciso matar a arrogância. John Newton, autor do hino Maravilhosa Graça, Amazing Grace, né, vai dizer que a vida de fé parece, em tese, tão simples e fácil que eu poderia recomendá-la aos outros em poucas palavras, mas na prática ela é muito difícil. E meus avanços, dizia ele, são tão lentos que de modo algum eu ousaria afirmar que avancei. John Newton foi um mercador de escravos, converteu-se, mas entendia que o seu avanço espiritual era ainda muito aquém do que ele de fato precisava, e isso o angustiava. Mas essa angústia, meus irmãos, ela é necessária, ela é útil, para que de fato nós encontremos-nos em franco desenvolvimento, porque a vida floresce no deserto. Esse fenômeno ele acontece, ele é real. O deserto do Atacama tem um período em que ele floresce, é o que eles chamam de deserto florido. Essa foto eu não sei se é lá, mas é só para ilustrar. A nossa vida, quando Cristo, não é, começa a brilhar, é como o deserto que floresce, é como a sequidão que dá lugar à vida, não é? Então, no nosso desânimo, a vida começa a surgir. Então, somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, o teu Deus, e te prostituíste com os estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aqui é o duro trabalho do profeta Jeremias, de levar o povo a se conscientizar do seu pecado. O Senhor está dizendo: apenas reconhece. E o povo, de forma dura, não reconheceu, pelo menos não diante da palavra de Jeremias. Foi preciso um exílio para isso, né? Mas o fato é que em nosso desânimo, o Senhor nos apresenta a vida. Em nossa sequidão, Ele nos dá o manancial. Em nosso desespero, Ele nos dá o Consolador. Então, a utilidade do desespero é nos fazer conscientes de que o Senhor cuida de nós. J.I. Packer, teólogo, falecido recentemente, dizia que o índice de salubridade da fé de alguém em Cristo é a genuinidade do desespero pessoal que ela produz. Então, se a sua fé
não te inquieta, talvez você precise repensar a sua fé. Porque quanto mais a nossa fé nos leva a reconhecer a condição desesperadora da nossa carne, mais indica que ela está em um nível adequado e agradável ao Senhor. Portanto, esse desmoronamento, ele é necessário para que possamos experimentar arrependimento em fé, abandonar o ego, voltar a Cristo e em crescimento nos convertermos. Não é? É toda um desmanche de uma configuração antiga para uma reconstrução completamente nova. Não é? Dessa forma, o arrependimento torna-se vital. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, né, conforme Paulo vai dizer, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse arrependimento é o que nos insere no progresso, na dinâmica de vida, não é? Que se dá pela fé e na dependência do alto. Cristo, portanto, é a bênção que recebemos a partir desse desespero, não nas promessas, mas do desespero em relação a tudo que nós pretensamente pensamos que podemos fazer. É nos desesperar de nós mesmos para ter a esperança tão somente fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Jack Miller vai dizer algo interessante, finalizando aqui a nossa reflexão. Quando você se volta para Cristo, não tem um arrependimento separado de Cristo. Você tem apenas Cristo. Portanto, não busque o arrependimento ou a fé por si mesmos. Busque Cristo. Porque quando você tem Cristo, tem arrependimento e fé. Busque apenas a experiência de Cristo. Cristo, portanto, é tudo o que nós necessitamos. Porque somente Ele pode tratar o imenso desespero que a nossa condição vil e caída inaugura em nós. Que Deus nos abençoe e que, desesperados de nós mesmos, sejamos fortalecidos pela esperança da graça de Cristo Jesus, para sermos santos e agradáveis a Ele em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas inquietações da Tua palavra, pela angústia que ela insere em nosso coração e pelo resultado que ela inaugura a partir dessas reflexões. Seja o Senhor conosco, ser servido em aplicar tudo isso ao nosso coração, para que por meio do Teu Espírito Santo nós vivamos e nos alegremos. Em Cristo Jesus, portanto, nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito, seja com todo o povo do Senhor, encaminhando uma vida de santidade, fortalecendo a sua fé e nutrindo a expectativa do dia de Cristo, em face do qual estaremos para sempre com Ele, adorando-o e servindo eternamente. Amém.